frito, o caviar e o cozido, a buchada e o cabrito, o cinzento e o colorido, a ditadura e o oprimido, o prometido e o não cumprido, e o programa do partido, tudo vira bosta. O vinho branco, a cachaça e o chope escuro, o herói e o dedo duro, o grafite lá no muro, seu cartão e seu seguro, quem cobrou pagou juro, meu passado e meu futuro, tudo vira bosta. Filé mignon, champignon dom perignon, salsichão, arroz, feijão, muçulmano e cristão, a Mercedes e o Fuscão, a patroa do patrão, meu salário e meu tesão, tudo vira bosta. O pão de ló, brevidade da vovó, o fondue mocotó, Pavarotti chororó, minha aguinha pocotó, ninguém vai escapar do pó. Sua boca e seu loló, tudo vira bosta. A rabada, o tutu, frango assado, o giló e o quiabo, a prostituta e o deputado, a virtude e o pecado, esse governo e o passado. Vai você, que eu tô cansado, tudo vira bosta. Um dia depois, não me vire as costas, salvemos nós dois, tudo vira bosta. Rita Lee! A autobiografia dessa rainha. Aqui na capa é a identidade dela e uma identidade muito forte, por sinal, né, meninas? Sim, marcante. Ativista, Cantora, multi-instrumentista, atriz escritora, e considerada a rainha do rock brasileiro. ou seja, dona da porra toda. Exatamente. Essa autobiografia da Rita Lee conta a vida dela toda, obviamente, e traz fotos inéditas que a gente não acha na internet. A gente vai mostrar no final do vídeo um pouco das fotos, um pouco do spoiler do livro. Tem dela sendo presa na ditadura, tem várias coisas bacanas. As músicas censuradas. E, enfim, vou falar um pouquinho da Rita para vocês, já que não pode dar um spoiler total do livro, mas como é uma autobiografia. A Rita é essa mulher maravilhosa, de nome completo Rita Lee Jones de Carvalho. E, gente, a Rita Lee já completa 70 anos esse ano. É muito pesado isso. E a questão da idade dela é muito marcante no livro, porque a aposentadoria dela foi muito bem decidida. Ela disse que não queria ser uma artista que ficasse provando aos fãs que estava viva, se enchendo de botox ou algo do tipo. E agradece muito ao rock and roll dela, que ela conseguiu mostrar a identidade dela, porque ela representava muito a galera alternativa. E é isso, os 70 anos dela hoje, ela disse que são muito tranquilos, antidrogas. Ela, no final do livro, ela faz um relato sobre isso, que ainda as pessoas veem ela como a louca, a doidona, a maconheira. E ela disse que só quer ficar no sítio dela cuidando dos netinhos dela. Ela fala até que ela só foi ter responsabilidade depois dos 40 anos de idade, assim, que ela não tinha antes. E, gente, nesses 70 anos, a Rita já completou 50 anos de carreira. Ela foi influência para as pessoas que começaram a tocar guitarra nesses meados dos anos 70. E, sobretudo, as mulheres, porque as músicas da Rita Lee sempre teve uma pegada de muita ironia ácida, mas Feminista. também de feminismo, dessa independência feminina e tudo mais. Bom, no livro também conta um pouco da carreira da Rita Lee. Ela participou por 6 anos dos Mutantes, onde ela ficou todo esse tempo, até que em um determinado momento teve um álbum que eles tiveram que fazer. E aí os Mutantes já tinham gravado um álbum, então como eles queriam gravar outro, gravaram com o nome dela. E aí foi surgindo a ideia dela ser a Rita Lee, dela fazer a carreira própria dela. Depois ela foi com a Tutti Frutti, que ela juntou com uma amiga dela, mas o Luiz Sérgio Carlini? Não. Luiz Sérgio Carlini. E aí o que aconteceu? No meio da Tutti Frutti ela conheceu o Roberto Carvalho, que é o marido dela. E acontece que o Luiz ele se sentiu um pouco ofuscado pelo Roberto. E ele meio que expulsou a Rita Lee da banda. E aí na época teve até um debate, assim, rumores que ela teria saído da banda que a decisão havia sido dela, quando não foi. Foi ele que expulsou a Rita Lee da banda. E aí, depois disso, a Rita Lee trabalhou um pouco com o Roberto, eles conseguiram gravar o primeiro disco dela solo. E aí foi dessa caminhada toda que surgiu a nossa Rita Lee que a gente conhece, que com o nome dela, com a cara dela, bem com a pegada dela mesmo. Não que não tinha antes, mas agora ela é sozinha. Uma identidade formada historicamente,
Rita Lee era uma criança muito dócil e tem uma história muito interessante que ela conta, que o subtítulo do livro é Descongelamento. O pai da Rita Lee, chamado Charles, era americano e ela conta que ele era muito frio. Sargento, Ele era muito frio e ela sempre queria mais carinho dele. E aí, nesse subtítulo Descongelamento, ela fala que ela foi a princesinha que conseguiu descongelar o papai. As irmãs dela não lutaram por esse afeto, carinho. E aí, toda vez que o pai dela chegava em casa do trabalho, ela pequenininha, com cerca de 4 ou 5 anos, pegava na perna dele, agarrava, mesmo ele chutando ela não saía. E aí, com o passar do tempo, o pai dela começou a pegar ela no colo e toda vez que ele pegava ela no colo, ela dava uma lambidinha na bochecha dele em forma de beijinho. ai, graça. E aí virou um costume e ela falou que conseguiu o título de... ela usou o termo inglês, infelizmente eu não vou falar pra não pagar amigo. Usou o termo inglês E pra não dar spoiler. Usou o termo afirmando que ela foi a princesinha do papai. Inclusive, falando um pouquinho do pai da Rita, pra quem não sabe, a Rita, ela é vegetariana e defensora dos direitos dos animais. E isso ela conta um pouquinho no livro também, né, Ela Lu? fala. Tudo começou quando elas tinham uma pata dentro de casa. Todos amavam muito essa pata, inclusive o pai dela. E aí, um domingo, ela, a mãe e as irmãs saíram e o pai ficou responsável pelo almoço. Quando elas voltaram, tinha uma carne diferente, era a carne da pata. E elas ficaram muito tristes, choraram horrores e devido a isso viraram vegetarianas. Ele ficou super culpado. Se sentiu super mal por ter cozinhado a pata, que ele também gostava. E elas Bizarro. super magoadas. Todas magoadas. E aí, de recompensa, ele comprou a primeira televisão da rua. Só que essa televisão não deu muito certo porque ele ficou muito impaciente das mulheres ficarem vendo televisão o tempo todo e colocou a televisão no porão. Então elas tinham que descer no porão pra ver TV. E esse porão era onde elas faziam tudo, inclusive tinha um palco onde elas podiam cantar, expressar o que gostava, pôsteres de bandas e artistas famosos daquela época, enfim, rainha. Inclusive, ele até deu uma pata pra cada irmã, porque ele ficou muito culpado por ele ter matado a pata. E ele foi lá e deu a pata pra cada irmã, pra assim... Por um pedido de conforto, pra se redimir um pouco. Rita Lee conta no início do livro de um trauma sofrido. Esse trauma sofrido pela Rita Lee com 5 anos de idade, que ela conta no início do livro, foi um ponto de partida para a forma que ela diz ter sido tratada pelas mães e pelas irmãs. O pai da Rita Lee morreu sem saber desse acontecido, porque a mãe e as irmãs na época escolheram não contar para o pai, porque ele poderia cometer um crime devido ao acontecido e elas não podiam perder um pai de família que ajudava na casa para a cadeia. A renda da família da Rita era toda do pai dela, então Isso. naquela época ter um crime, ainda mais ele sargento, às vezes elas poderiam até perder ele, então elas preferiram não fazer nada. Elas evitaram uma polêmica, né, no caso. E esse acontecido muito triste e absurdo fez a Rita Lee afirmar no livro que ela foi tratada como uma aleijadinha psicológica. Esse foi o termo que ela usou. Que ela falou que depois desse acontecido, tudo que ela fazia, principalmente a entrada nas drogas, no álcool, as irmãs e a mãe tratavam tipo, ela é assim por causa daquilo que ela diz não se lembrar. Ela sabe do acontecido, porque obviamente conversaram sobre depois, mas ela com 5 anos diz não se lembrar como aconteceu. Assim, ela, no relato do momento, ela conta que começou a chorar quando viu a mãe dela chorando. E aí, depois desse acontecido, ela não frisa muito nele, só a parte do tratamento que ela recebeu por causa dele, mas aí a história dela pro rock and roll, pras drogas, pro álcool, era a representatividade do movimento alternativo na hora, era a identidade dela, e ela conseguiu ser a primeira rainha do rock aqui no Brasil, né, sendo considerada. Inclusive, ela é considerada até hoje, né? Mesmo Até depois hoje. de aposentada. E as músicas da Rita Lee, todo mundo já sabe, não é novidade, que sempre esteve nas paradas de sucesso, como Amor e Sexo, Ovelha Negra, Lança que ela Perfume. também conta um pouco no livro, Desculpe o Auê, tudo isso, né, baseado nessa acidez dela, nessa ironia, todas as letras dela, com esse toque também do empoderamento e tudo mais. A Rita, inclusive,
ela na revista Rolling Stone, que é uma revista fundada na Califórnia, né, baseada nos Estados Unidos, eles fizeram em 2008 um top 100 de artistas brasileiros e ela ocupou o 15º lugar. Gente, o livro tem fotos inéditas, comprem, leem, é muito interessante, a gente cria uma visão da Rita Lee até um pouco diferente do que a história dela construiu, até porque no final do livro ela faz diz ela que não quer fazer o discursinho da Santa Madalena antidrogas, porque ela entrou em muitas, mas ela afirma que orgulha de ter saído de todas, e ela cita o seguinte posicionamento que eu vou ler. A foto do último show dela, maravilhoso, foi em São Paulo. E a frase que ela diz sobre o fato de ter saído das drogas. Lamento apenas a demora em perceber que o remédio já estava há muito fora da validade. Coisas de capricorniano fixa. Minha geração sofreu claustrofobia de uma ditadura brucutu. Usar drogas então era uma maneira de respirar ares de liberdade. E se assim posso dizer, eram de melhor qualidade do que as malhadas de hoje traficadas por assassinos. Esse é o discurso da Rita Lee, antidrogas, mas não querendo ser a Santa Madalena, né, de influenciar de maneira nenhuma. Só que ela carrega o orgulho de ter saído de todas e ela disse que parece que as pessoas não sabem disso, que ela ainda é vista como uma maconheira loucona. E ela só quer ficar na fazenda dela, cuidando dos netinhos e curtindo o Roberto. E a Rita Lee, ela fala muito no livro, a gente pode ver a visão dela não só sobre o contexto da ditadura, por exemplo, mas a gente vê como ela trabalha esse estigma de porra louca, maconheira e tal. Tanto que a gente vê como ela se vê. Porque quando ela parou de pintar os cabelos, quando ela parou de cantar, que ela decidiu se aposentar, ela sabia que ela estava parando com a Rita Lee naquela lembrança da Rita Lee, dos cabelos vermelhos, do óculos redondo, do rock and roll. Então ela soube a hora e o momento para parar e como ela queria ser lembrada. E ela conta muito também porque no livro ela só quer mostrar a questão de ser espontânea, sabe? Eu senti muito isso, que ela quer ser ela o tempo todo. Só Por ela. isso que no fim que ela resolveu aposentar e tal, que ela quis, entre aspas, deixar a Rita Lee, mas hoje ela só quer ainda ser Rita sem ser vista como ela era antes. Sem ser vista como a louca. E puxando o que a Lorena tinha falado sobre a aposentadoria dela, só mais um parágrafo muito interessante que ela diz. O ritual da aposentadoria dos palcos, antes que meu corpo desmoronasse de vez e a muito desejada, finalmente se realizou. Ela falou pra ela mesma: Rita, hoje é dia de seu definitivo bye-bye Brasil. Tenha a humildade de reconhecer que seu tempo passou e tenha o orgulho de sair de cabeça erguida por nunca ter vendido sua alma. Que foi rock enquanto rolou, que você foi vencedora naquilo que escolheu seguir. Agradeça aos deuses da música e tira de vez seu time de campo, bonitona. Que mulher. Que mulher. Que Pra mulher. encerrar, ela defende muito a ideia de aceitar a velhice feminina. Ela disse que não entende porque as mulheres não veem o tempo como aliado da feitiçaria feminina. Então, Apenas leiam, porque ela não é só rainha do rock, ela é simplesmente rainha, essa mulher. o mundo é dela, a gente só habita, entendeu? É mais ou menos assim. Obrigada. Até a próxima.